Olá, alunos do STHG, do curso Pleno em Teologia EAD. Aqui vos fala o professor William Cabral e essa é a nossa aula número 3 da matéria Introdução à Teologia Sistemática. Falaremos nessa aula da revelação de Deus, os tipos de revelação de Deus, e eu já começarei fazendo-lhes uma pergunta. Será que o homem pode conhecer a Deus sem que Deus se revele ao homem? O célebre teólogo C.S. Lewis diz o seguinte: quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não quiser revelar-se, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. É isso, queridos. Deus não permaneceu oculto ao conhecimento humano. Ele decidiu revelar-se de maneira clara às suas criaturas. Essa revelação, que chamamos de revelação geral, aponta para a natureza criada, para a obra feita por Deus. Nós conseguimos ver a beleza, ordem e imensidão no universo, enquanto a revelação especial aponta para a Bíblia, onde encontramos a Cristo, o Salvador, o ápice da revelação divina, conforme Hebreus 1 e 3. Portanto, a revelação geral é apenas informativa, enquanto a revelação especial, esta é reveladora. A primeira apresenta a existência de Deus ao homem e a segunda revela o plano de salvação proporcionado por Deus em Cristo Jesus. Deus poderia ou não revelar-se ao homem, mas a boa notícia é que ele resolveu se revelar à humanidade. E essa revelação ela é também progressiva, porque a primeira forma de revelação se deu através da natureza e de tudo que Deus criou. Os teólogos chamam essa revelação de revelação geral, tá? E ela é geral porque ela pode ser vista e constatada por todos os seres humanos, é óbvio. Basta só analisar os céus, os mares, os animais, a sua perfeita harmonia para detectar que Deus é um ser inteligente e colocou tudo no seu devido lugar. Lá em Gênesis capítulo 1 e verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em Romanos capítulo 1, verso 20, nós vamos ver o apóstolo São Paulo dizendo que porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que nós fiquemos inexcusáveis. A segunda forma pelo qual Deus se revelou ao homem foi através da sua palavra. Esta é a revelação especial. A Bíblia nós chamamos de revelação especial, porque nela encontraremos o ápice da revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1 e verso 3, diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. Vamos então para a nossa aula de hoje. Revelação divina. Antes disso, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque aqui estamos mais uma vez em Tua presença para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Continua conosco, ó Deus, e nos conduz, Pai, aos mananciais da Tua sabedoria, através das Tuas revelações e iluminação do Teu Espírito. Muito obrigado. Eu te agradeço por cada aluno, por cada docente, por cada parte da administração do STHG, em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa aula. O ser humano jamais conheceria Deus, nem tomaria conhecimento do seu plano de salvação, se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura. Foi isso que vimos o teólogo C.S. Lewis falando. Felizmente, Deus tomou a iniciativa de se revelar ao homem. E agora? Essa revelação, que nós chamamos de revelação geral, ela é um ato consciente, voluntário e intencional, por meio da qual o mesmo Deus que criou todas as coisas revela ou comunica ao homem a vontade referente a si mesmo com relação às suas criaturas. Nessa revelação geral, nós podemos contemplar que tudo no universo foi criado por Deus. Deus se revela através das obras da criação e da providência na preservação e no governo do universo. Em Atos 14, verso 17, o evangelista
Lucas vai escrever: não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando do céu chuvas e estações frutíferas. A revelação geral, portanto, queridos, nos proporciona o conhecimento de que Deus existe, o poder eterno de Deus e da sua divindade. Essas formas de revelação de Deus estão presentes em tudo que nós podemos ver. Nós podemos ver, por exemplo, as forças da natureza operando em sincronia. Nós podemos ver, por exemplo, que o dia e a noite estão bem intercalados de modo a fisiologia humana. E tudo isso demonstra que um ser inteligente as constituiu. Em Romanos, capítulo 1 e verso 20, como eu já falei no início, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não há ninguém que nasça ateu. Todos nós nascemos com isso intrinsecamente ligado ao nosso ser. Quando nascemos, nós já precisamos de Deus. E aí você vai entender que isso é algo colocado por Deus, através desse versículo de Romanos, está dizendo que desde a criação é assim. É algo colocado com Deus dentro do coração humano para que o homem entenda, de uma vez por todas, de que existe um Deus. Agora, se futuramente ele tomar a decisão de se rebelar contra esse Deus, dizendo que aquilo que é tangente aos olhos não existe, essa é uma questão individual de cada ser. No Salmos 19, verso de 1 ao 4, a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que maravilha! Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras são ouvidas até os confins do mundo. Já falando de revelação geral, quero citar Louis Berkhof, no Manual Doutrina Cristã, na página 29, quando ele diz assim: Deus fala ao homem através de toda a sua criação. Ele está falando da revelação geral. Nas forças e nos poderes da natureza, na constituição da mente humana, na voz da consciência e no governo providencial do mundo em geral e das vidas dos indivíduos em particular. Deus fala ao homem através de quê? De toda a sua criação. E ele fala de que forma? Nas forças, nos poderes da natureza, na constituição da nossa mente, na voz que nós temos da nossa consciência, no governo providencial no mundo em geral e das vidas dos indivíduos em particular. Romanos 8 e 28 vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na nossa particularidade, nas nossas vidas, Deus também trabalha. Já a revelação especial, Deus se revela através das manifestações especiais. Ele falou diretamente a alguns de seus servos, como por exemplo a Moisés, falou através dos profetas, falou através dos milagres e continua nos falando através da sua palavra. A revelação especial de Deus, ela é progressiva, isso mesmo, atingindo o seu ápice em Cristo. As grandes verdades da redenção, queridos, elas começam a aparecer a princípio apenas obscuramente, mas elas vão aumentando gradualmente em clareza e finalmente se destacam em toda a sua grandeza na revelação do Novo Testamento. Louis Berkhof, Manual de Doutrina Cristã, página 36. Revelação especial de Deus, ela é progressiva. Em Provérbios, Salomão vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Existe um processo na revelação especial e o seu ápice é Cristo. Quando conhecemos a Cristo, as grandes verdades da redenção aparecem de forma muito nítida. O véu do templo se rasga de alto a baixo e nós podemos contemplar a glória de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelos quais também fez o universo. O escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, deixa muito claro da revelação progressiva de Deus. Deus vinha falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, e nos últimos dias, nos dias de Cristo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. A boa notícia é que nós temos acesso a essa revelação. Sim, porque existe uma diferença entre revelação, entre inspiração e iluminação. Vou tentar explicar em poucas palavras. Revelação é o conteúdo das Escrituras. Quando Deus nos manda o conteúdo das Escrituras canalizadas por homens santos, separados, Deus está nos revelando aquilo que Ele quer para a humanidade. Esses homens inspirados por Deus, eles começam a escrever esses textos. E esses textos, de uma maneira sobrenatural, eles são preservados para que hoje estejam em nossas mãos. Mas não adianta apenas isso, queridos. Não adianta todo esse processo se Deus também não constituísse a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu sei que você deve conhecer algumas pessoas que dizem não conseguir entender nada da Bíblia. Isso se dá porque a Bíblia é o único livro que, quando você senta para lê-lo, você precisa de quem o escreveu para ensiná-lo. O Espírito Santo resolveu habitar. A palavra técnica é tabernacular dentro de você. E esse Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é imutável, ele é sempre eterno. O Espírito Santo que habita dentro de você lhe dá o azimuth, lhe dá a direção que você deve tomar. E por isso é que você compreende os textos bíblicos com tanta clareza, enquanto algumas pessoas não conseguem compreender. Eis aí o mistério. Revelação, inspiração, preservação dependem da iluminação. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E depois, para melhorar a preservação e a propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever. E assim surgiu a Escritura Sagrada, livro inspirado pelo Espírito Santo. Esse livro que temos nas mãos é a revelação especial. E todos os livros, isso mesmo, todos os livros apontam para Cristo, a bendita glória, a nossa esperança, a nossa maior riqueza, o nosso tesouro. Quando falamos em inspiração da Escritura, estamos afirmando que Deus levantou homens e os fez registrar, sem erro algum, a sua revelação especial. Esses homens, sob inspiração divina, escreveram os livros que compõem o cânon sagrado, a Escritura Sagrada. 2 Pedro, capítulo 1 e verso de número 21. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Homens santos, santo do hebraico kadosh e do grego santo, que significa separado. Deus separou homens para escrever aquilo que nós temos em mãos. Homens voltados unicamente para o propósito de deixar esse legado de fé, de bênçãos, de lutas, de batalhas, mas com a certeza de vitória. Afinal, Romanos 8,37 vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo a Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e verso 16. Não é parte das Escrituras que são inspiradas por Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. E toda ela é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça. Tem pessoas que acham que a Bíblia é em parte a palavra de Deus e outras é a palavra do homem. Queridos, toda a Escritura é inspirada por Deus, portanto toda ela é a palavra de Deus. Veja só, a única estrutura e nenhuma contradição. A Bíblia ela foi escrita por mais de 1.600 anos de intervalo entre uma carta e outra, em 3 continentes diferentes: África, Ásia, Europa. Os livros da Bíblia foram escritos por no mínimo 40 autores, num período que pode chegar a 1.600 anos. Mas, no entanto, existe uma extraordinária harmonia em todas as suas partes, e elas não se contradizem. Foi escrito em aramaico, em hebraico e em grego, 3 línguas. Contudo, possui um único tema principal: a glória de Deus na salvação dos eleitos. Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu gostaria só de pontuar o que um dia um aluno meu falou e me fez uma pergunta sobre uma aparente contradição da Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 26. Quero trazer para vocês aqui, rapidamente, aquilo que o aluno me perguntou. O aluno abriu a sua Bíblia e disse: pastor, eu tenho uma contradição bíblica para mostrar para o senhor. E ele abre a sua Bíblia em Provérbios 26. E quando ele abre a Bíblia em Provérbios 26, ele diz: por favor, pastor, leia o versículo 4 e o 5. Diz assim o texto: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faças semelhante a ele. Vou repetir. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faças semelhante a ele. Entenderam? O que é que nós devemos fazer? Me pergunta o aluno. Não responder ao tolo segundo a sua estutícia, para que nós não venhamos se fazer semelhante ao tolo. Muito bem. E no quinto versículo diz o quê? Responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Vou ler novamente. Responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí ele diz: é ou não é uma contradição? No versículo diz para nós não respondermos, e no outro manda responder. Eu digo, não há contradição alguma, querido. A Bíblia, ela, por si só, ela se interpreta. Vamos para a passagem que Jesus estava escrevendo no chão, quando chegaram com uma mulher que fora pega em adultério flagrante, uma mulher adúltera. Vocês conhecem a passagem bíblica? Essa mulher adúltera, ela fora pega em adultério flagrante e foi levada até a presença de Jesus por motivos capciosos. Os judeus daquela época queriam incriminá-lo de alguma forma, e é óbvio que dependendo da resposta que Jesus desse, resposta que ele desse aos tolos, ele seria então incriminado. E ali eles chegaram com aquela mulher. E eles perguntaram para o mestre: Rabi, o mestre, o que faremos com essa mulher que fora pega em adultério flagrante? A lei manda que a lapidemos, que a apedrejemos. E tu, o que dizes? Primeiro ponto: se Jesus diz para soltarem a mulher, ele estaria indo contrário à lei de Moisés, e sendo eles judeus, eles seriam fora da lei. Se Jesus tivesse dito naquele momento para apedrejá-la, Jesus estaria contradizendo o amor que ele estava pregoando. E aí o mestre responde ao tolo segundo a sua estutícia, não respondendo ao tolo para que ele não se sinta sábio aos seus próprios olhos. O Filho de Deus, a sabedoria em pessoa, Cristo, o mestre inigualável, conforme Augusto Cury, ele diz para eles que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Nesse momento a Bíblia diz que as pedras foram caindo das mãos dos homens e eles ali entenderam que todos são pecadores
e que estão destituídos da glória de Deus. E muitos daqueles que soltaram as pedras, certamente depois se encontraram com o único e suficiente Salvador das suas vidas, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois é, queridos, não existem contradições na Bíblia. Ela possui um único tema e a sua estrutura é única, perfeita, inigualável. Nós vamos ver que existe no Antigo Testamento 39 livros, 929 capítulos, 23.145 versículos, 592.439 palavras, divididas entre a lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e menores. Que incrível é que às vezes nós chegamos para pregar uma palavra, para pregoar uma palavra, ou mesmo para dar um aconselhamento, e Deus testifica em meio de tudo isso, justamente dando ao irmãozinho ou à irmã um versículo que você já estava em mente de falar naquele momento. Essa testificação do Espírito Santo demonstra que a Bíblia também é uma estrutura única, a revelação especial de Deus. No Novo Testamento são 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos e 181.253 palavras, divididas entre os evangélicos, um livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro de profecia, que é o Apocalipse. Mesmo assim, não há contradição. E tudo o que tem acontecido na Bíblia está de acordo com aquilo que o seu âmbito geral quer nos comunicar. A revelação é perfeita, a estrutura é única e não há nenhuma contradição. A mais plena convicção da inspiração divina é a questão de fé e não de prova científica. Por isso, somente a operação do Espírito Santo em nós é que nos dá a convicção de que a Escritura é realmente a palavra de Deus. A essa convicção chamamos de iluminação. Não são todos os que têm iluminação. E no Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus vai dizer que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. A iluminação do Espírito Santo, juntamente com a Bíblia em nossas mãos, nos faz mais que vencedores em Cristo. Tudo que precisamos saber para que a nossa salvação e para que tenhamos uma vida correta, justa, em comunhão com Deus, está registrada na Escritura Sagrada, o manual da vida. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14 vai tratar disso. O manual da vida. Queridos, quando nós compramos um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, vem com ele um livreto. Esse livreto é o seu manual. Esse manual vai nos explicar tudo aquilo que ele tem para nos oferecer e vai também nos dar dicas de como melhor utilizá-lo. Quando Deus nos criou, Ele também deixou um manual. Esse manual da vida é a Bíblia Sagrada. Nela está tudo que você precisa saber para ter comunhão com Deus, para ter uma vida correta e justa, para ser feliz em sua caminhada e prosperar naquilo que você fizer. Basta tão somente viver aquilo que tem nas Escrituras Sagradas. Mas isso precisa da iluminação do Espírito Santo, porque muitos não conseguem entender o que a Bíblia está dizendo. E para isso Deus constituiu os pastores e mestres, homens voltados para o Evangelho. Que você entenda que tudo isso, tudo o que está na Bíblia, se discerne espiritualmente. Isso significa que o homem, apenas com seus recursos naturais, sem a assistência do Espírito Santo, não pode compreender a Escritura Sagrada. Ela só poderá ser compreendida se o Espírito Santo iluminar. Se o nosso mestre residente, o Consolador, o Paráclitos, nos der a compreensão sábia a respeito de cada versículo e de cada capítulo. Portanto, devemos sempre, antes de ler o livro sagrado, o texto sagrado, fazermos uma oração pedindo a iluminação do Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos compreender todos os mistérios e segredos revelados para cada um de nós. Quando falamos em iluminação, estamos nos referindo à atuação de Deus na mente e no coração do homem,
através do Espírito Santo, capacitando para compreender o ensino da Escritura Sagrada. A bibliologia é uma matéria da teologia sistemática que trata de tudo isso e muito mais. Vocês vão estudá-la mais profundamente. Nessa aula de introdução à teologia, nós queremos apenas dar um vislumbre de tudo aquilo que está relacionado à revelação geral e à revelação especial de Deus, sendo esta progressiva. Chegamos então a algumas conclusões. A primeira conclusão que nós podemos dizer é que Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós através de uma revelação especial. E Ele nos deu a conhecer o seu plano para a nossa vida e o modo como devemos viver e servi-lo. A essa revelação especial chamamos a Bíblia, e ela é progressiva, sendo que o seu ápice reside na pessoa bendita de Jesus Cristo. A segunda conclusão é que ele também inspirou homens para registrar, sem erro nenhum, a sua revelação especial. E pela iluminação, através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes, ele nos capacita a compreender essa revelação especial que é registrada na Escritura. Então, Deus pega a sua revelação, envia para o homem, inspira ao homem a copiá-la, a escrevê-la, sem erros. Depois ele vai e mantém essa revelação viva, mantendo tudo, fazendo de tudo para que ela não se perca. E aí, queridos, nós vamos ver uma coisa especial. Essa preservação das Escrituras por Deus, ela tem o propósito de chegar até as nossas mãos. Algumas pessoas falam que, mas a Bíblia ela é escrita por homens e, portanto, tem falhas. Bom, teria que ser escrita por homens, porque é um texto destinado para homens. Mas imagine você uma coisa. Tudo que foi modificado na palavra de Deus, historicamente nós vamos ver que algumas coisas foram modificadas, creio eu, que seja realmente propósito de Deus para as nossas vidas. Afinal, não se move uma folha de uma árvore sem que seja permissão de Deus. Sem a vontade permissiva de Deus, nada pode acontecer, porque Deus está sentado na sala de controle do universo. Para Ele, passado, presente e futuro são uma coisa só. Ele é atemporal. Portanto, se Ele permitiu que algumas coisas fossem modificadas na Bíblia, a meu entender, tudo isso corrobora para que hoje nós tenhamos nas mãos esse livro. Ele inspirou homens para registrar sem erro, e eu creio na inerrância da Bíblia, a sua revelação especial. E pela iluminação através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes, ele nos capacita a compreender a sua revelação especial que está registrado na Escritura. Não é todo mundo que consegue entender aquilo que Deus tem para nossas vidas, mas nós somos bem-aventurados em poder fazer parte de um grupo seleto que estuda teologia, que pode vislumbrar alguns conhecimentos que às vezes são tão difíceis de serem interpretados, mas que à luz das Escrituras e através da iluminação do Espírito Santo ficam tão evidentes. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, por isso devemos examiná-la continuamente. E o estudo deve ser seguido da prática, é óbvio, pois viver o ensino bíblico resulta em crescimento espiritual. Devemos examiná-la continuamente e o estudo deve ser seguido pela prática, pois viver o ensino bíblico resulta em crescimento espiritual. Não que a Bíblia seja um livro mágico, mas sendo ela a palavra de Deus, somos aperfeiçoados na medida da nossa prontidão em responder os apelos que ela nos faz através da sua palavra. A Bíblia, por si só, aberta no Salmo 91, não vai trazer proteção para a tua casa. Mas sendo ela a palavra de Deus, se você viver conforme diz a Bíblia, e se você colocar em prática aqueles ensinamentos, verdadeiramente você será aperfeiçoado na medida da sua prontidão. E você vai conseguir responder os apelos que a Bíblia nos faz através da sua palavra. Por fim, quero falar sobre a Confissão de Fé de Westminster, que ensina: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas
necessários para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser, lógico e claramente deduzido dela. Entendeu isso aí? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e para a vida do homem, ou é expressamente declarado nesse texto, ou pode ser lógica e claramente deduzido das Escrituras. Perfeito esse conceito. Bom, eu usei a bibliografia que vocês estão vendo, e se você quiser se aprofundar, você pode ir direto nas fontes. No final aqui eu irei passar um vídeo complementar do professor Ebenezer Bittencourt, que são as lições de guardanapo. Vocês também irão assisti-lo na sequência. Fiquem com Deus, que Deus continue vos abençoando, livrando de todo mal. Eu quero dizer que estou feliz em participar desse projeto, de dar um pouco mais de conhecimento e aprender um pouco mais também com vocês. Já quero agradecer pela vida da coordenação do Seminário Teológico Harlan Grant, já quero agradecer pela vida de cada professor e de cada aluno que tem participado das aulas. Vocês estão de parabéns. Graça e paz, fiquem com Deus, que Deus continue nos abençoando.